Eu trabalho como enfermeiro em um hospital, um lugar que, por mais que todos os dias pareçam iguais, sempre tem algo estranho acontecendo. Às vezes, são os pacientes, com seus pedidos incomuns ou histórias que parecem saídas de um filme de terror, mas há algo ainda mais inquietante, algo que eu nunca pensei que fosse acontecer comigo. Eu estava na noite do plantão, já era tarde e o hospital estava quase vazio, como de costume nas horas mais avançadas. Eu estava sozinho em uma das enfermarias, revisando os prontuários, quando ouvi um barulho vindo do corredor. Era como um som de passos suaves, quase um sussurro no chão, mas eu sabia que não havia ninguém ali. O hospital era grande, e naquela hora da noite, geralmente só alguns médicos e enfermeiros permanecem de plantão. O som veio de longe, na direção do corredor que levava para as outras alas. Eu não dei muita atenção, achando que fosse algum paciente caminhando sem querer ou talvez até mesmo um barulho normal da estrutura do prédio, que rangia e gemia com o vento. Continuei com meu trabalho, mas, de alguma forma, o som não saía da minha cabeça. E, então, quando olhei para o corredor, vi uma figura pequena, quase imperceptível à distância. Era uma criança, uma garotinha, com um vestido sujo e os cabelos bagunçados, paralisada no meio do corredor. Ela estava olhando para mim com os olhos arregalados, fixos. O mais estranho de tudo era que ela não parecia real, seus movimentos eram quase como se estivessem sendo reproduzidos de forma errada, como se ela estivesse sendo filmada em câmera lenta, movendo-se em direção a mim, mas com uma sensação muito estranha, como se ela não pertencesse àquele lugar. Eu congelei, sentindo meu coração bater mais rápido. Não sabia o que pensar, não sabia se estava vendo coisa ou se realmente havia alguém ali. Levantei-me devagar da cadeira, tentando me aproximar, mas a menina não se moveu. Ela estava parada, quase como se estivesse me esperando. Eu dei um passo em sua direção, mas, quando olhei de novo, ela havia desaparecido. Eu fiquei parado por alguns segundos, olhando ao redor, tentando entender o que havia acontecido. O corredor estava vazio agora, nada de estranho estava no ar, apenas o silêncio do hospital. Decidi ir até o corredor e verificar, mas, quando passei pela porta da enfermaria, algo me fez hesitar. O cheiro de uma essência doce e estranha no ar me fez sentir uma sensação de desconforto, como se algo estivesse errado, muito errado. O chão estava limpo, as luzes estavam acesas, mas o clima estava mais pesado. Eu sabia que o que tinha visto não era algo normal, mas me forcei a não dar importância àquilo. Afinal, o cansaço do plantão e as histórias estranhas que todos diziam sobre o hospital poderiam estar começando a afetar minha mente. Ainda assim, algo dentro de mim não se sentia bem. Olhei para o relógio e vi que já estava bem tarde. A noite parecia mais longa do que nunca. Decidi voltar ao meu posto, mas a visão da menina, de seus olhos fixos em mim, ficou grudada na minha mente, e cada vez que fechava os olhos, eu sentia que ela estava lá, me observando. Não sabia o que pensar, mas algo me dizia que aquilo não era apenas uma alucinação. Eu estava prestes a descobrir que, no hospital, nem tudo o que parece ser é realmente o que parece. Naquela noite, eu não conseguia mais me concentrar em nada. O que havia acontecido, a visão daquela criança, não saía da minha cabeça. Eu tentava racionalizar, dizendo a mim mesmo que poderia ter sido apenas uma alucinação provocada pelo cansaço ou, quem sabe, uma brincadeira de algum paciente, mas a sensação que eu tinha era de que aquilo era real, de que algo estava realmente errado. Decidi ir até a sala de descanso dos enfermeiros para tentar acalmar os nervos. Quando entrei, encontrei alguns colegas conversando sobre coisas normais, coisas do dia a dia, mas não consegui me envolver na conversa. Minha mente estava em outro lugar, focada no que eu tinha visto. Aquele corredor vazio e a menina me encarando com aqueles olhos, parecia que estava acontecendo algo sobrenatural e eu não sabia como lidar com isso. Uma das enfermeiras me olhou, percebeu minha expressão e perguntou se eu estava bem. Fui honesto, mas de forma rápida, dizendo que estava cansado, que era apenas o plantão, e tentei desviar o assunto. Quando ela percebeu que eu estava incomodado, começou a falar sobre o hospital e as histórias que circulam entre os funcionários. Ela disse que, nas madrugadas mais silenciosas, algumas pessoas já haviam visto figuras estranhas, especialmente crianças, vagando pelos corredores. Ela me falou de um caso específico, de uma criança que teria falecido ali há muitos anos, depois de uma doença grave, e que seu espírito nunca havia partido. Eu,
Como sempre, tentei me manter cético, mas as palavras dela só aumentaram a sensação de desconforto que estava crescendo dentro de mim. Eu precisava voltar ao meu posto, mas uma parte de mim estava com medo de cruzar novamente aquele corredor. A noite parecia mais longa, e a cada passo que eu dava, eu sentia que algo me observava, algo estava ali, esperando. Ao retornar para o corredor, olhei rapidamente para os lados, tentando convencer a mim mesmo de que tudo estava normal, mas então ouvi o som que ecoava no corredor vazio. Não era um som natural, era o som de um pequeno passo, de uma criança se movendo calmamente. O meu coração disparou de novo. Eu sabia que não estava alucinando, eu tinha ouvido aquilo. Olhei ao redor, mas nada estava lá, apenas o som. Com a respiração acelerada, eu segui pelo corredor, os passos me acompanhando. Quando cheguei na ponta do corredor, vi uma sombra, pequena, na esquina. Eu parei de repente, o medo me paralisou. Não era uma criança, mas algo de humano e não humano ao mesmo tempo. O que eu estava vendo não podia ser real, mas não havia como ignorar. Ela estava ali, imóvel, e seus olhos estavam fixos em mim. Eu senti que minha garganta apertava, como se algo tivesse me aprisionado. Cada segundo parecia uma eternidade. Eu queria gritar, mas meu corpo não respondia. Ela ficou ali por um tempo que parecia infinito, e então, do nada, desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. A sensação de frio foi a primeira coisa que eu senti quando ela sumiu. Não havia mais nenhum barulho, nenhum som. O corredor voltou ao silêncio, mas algo dentro de mim dizia que aquela criança não iria embora. Algo me dizia que ela voltaria, e eu não sabia se conseguiria lidar com isso. Na manhã seguinte, a sensação de que algo não estava certo ainda estava muito forte. Eu não conseguia parar de pensar naquela criança, naquela figura estranha que eu havia visto no corredor. Eu tentei me distrair, focando no trabalho, mas não consegui evitar a sensação de que a qualquer momento eu iria vê-la de novo. Algo dentro de mim me dizia que essa experiência não tinha sido apenas uma alucinação ou um pesadelo, era algo muito mais real. Durante o meu turno, tentei conversar com outros enfermeiros para ver se alguém mais havia tido experiências semelhantes, mas todos pareciam evitar o assunto. Eu não sabia se aquilo era um sinal de que eles estavam com medo ou se realmente nada de estranho havia acontecido com eles. A noite seguinte chegou, e eu sabia que teria que enfrentar novamente aquele corredor. Quando o horário do meu plantão se aproximou, um frio estranho tomou conta de mim, mas eu sabia que não poderia deixar o medo dominar. Quando entrei no hospital, percebi que havia algo diferente, algo fora do lugar. O ambiente estava mais pesado, mais sombrio. Até os corredores pareciam mais silenciosos do que o normal. Comecei a fazer minhas rondas, tentando manter o foco, mas a tensão estava me consumindo. Era como se algo estivesse me observando o tempo todo, como se os próprios corredores soubessem que eu estava tentando escapar daquela presença que eu sentira na noite anterior. Quando passei perto do corredor onde a criança havia aparecido, senti um calafrio mais forte do que nunca. Não sabia o que fazer, mas sabia que precisava continuar. Então, ouvi de novo o som. O mesmo som de passos pequenos. Eu congelei no lugar. Não queria olhar para o lado, mas algo me forçou a virar. Aí, eu vi. A criança estava lá de novo, na mesma posição, de costas para mim, mas algo estava diferente dessa vez. Ela parecia, e maior? Não fisicamente, mas sua presença parecia mais forte, mais densa. Eu fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Não queria me aproximar, mas também não conseguia sair dali. Era como se algo me prendesse ao lugar. Eu não sabia se deveria gritar, correr ou apenas ficar em silêncio. Mas antes que eu pudesse decidir, a criança se virou lentamente, dessa vez com um sorriso. Não era um sorriso amigável, era algo distorcido, como se tivesse algo de muito errado naquele rosto. O frio aumentou ainda mais, e por um momento, tudo o que eu conseguia fazer era observar. E então, algo mais estranho aconteceu. O ar ficou pesado, como se toda a energia ao redor tivesse se condensado em um único ponto. A criança, ainda sorrindo, começou a se mover em direção a mim, lentamente, mas com uma precisão assustadora. Não sei como, mas uma força invisível me empurrou para trás, e eu acabei caindo no chão. Não pude me levantar rapidamente, e quando olhei novamente, ela havia sumido. Fiquei ali, no chão, com o corpo paralisado de medo, sem saber o que estava acontecendo ou como reagir. Era como se o tempo tivesse desacelerado, e o ambiente ao redor de mim tivesse se tornado cada vez mais opressor. Eu não sabia mais em quem confiar. O hospital parecia estar me engolindo, e eu não conseguia mais distinguir o real do sobrenatural. Quando consegui me levantar, as luzes começaram a piscar, e o som de passos voltou,
desta vez mais fortes, como se alguém estivesse realmente correndo pelo corredor. Eu olhei para trás, e a criança apareceu novamente. Não havia mais como negar. Ela estava ali, e agora, eu sabia que ela não iria embora. Eu não conseguia mais raciocinar direito. O medo havia tomado conta de mim de uma maneira que eu nunca imaginei ser possível. Meu corpo estava congelado, minhas pernas tremiam, mas minha mente estava em um turbilhão. A criança parecia estar se aproximando cada vez mais, mas algo parecia me impedir de reagir. O ambiente ao meu redor estava estranho, distorcido, como se o hospital tivesse se transformado em um lugar onde o tempo não existia. A criança, que antes parecia inofensiva, agora tinha uma presença poderosa. Eu tentei me afastar, mas cada passo parecia me puxar de volta para aquele corredor. Olhei para o relógio, mas ele estava parado, e o som de passos que antes era distante agora estava bem perto, cada vez mais forte, mais alto. Não conseguia mais distinguir o que era real, o que estava acontecendo ao meu redor. Tudo parecia ter sido subvertido pela presença da criança. Eu então ouvi uma voz baixa e rouca, quase inaudível. Não consegui entender as palavras, mas era como se ela estivesse tentando me chamar. O medo era tão intenso que eu não consegui me mover, mas algo dentro de mim sabia que eu precisava fazer algo, sair daquele lugar. Eu então tentei olhar para o lado, mas o corredor estava vazio. A criança havia sumido, mas a sensação de que ela estava ainda ali, me observando, não me deixou em paz. Eu decidi sair dali. De qualquer maneira, eu não poderia ficar mais um segundo ali, sentindo essa presença. Quando cheguei perto das escadas, fui interrompido por uma enfermeira, que parecia estar igualmente apavorada. Você viu ela também, não viu? Ela disse, com a voz trêmula. Eu não sabia o que responder. Estava tão atordoado que mal conseguia abrir a boca. A criança, e ela apareceu para você, não é? Ela insistiu, olhando ao redor, com os olhos arregalados, como se estivesse verificando se alguém a observava. Ela aparece toda vez que alguém morre aqui, e tem sido mais frequente. Já viu o hospital à noite, depois que todos vão embora? É quando ela aparece. Eu fiquei em choque com aquelas palavras. Eu não sabia o que fazer com a informação. A enfermeira parecia estar em pânico, e sua expressão estava marcada pelo medo. Ela não quer que a gente fique aqui, sabe? Ela quer que a gente vá embora. Quando ela terminou de falar, a luz do corredor começou a piscar novamente, e a temperatura ao redor caiu drasticamente. O ar estava pesado, e eu sabia que a criança estava ali, observando. Não havia mais dúvida, eu não estava mais sozinho. O corredor se encheu de uma sensação de morte e desespero, e eu sabia que o hospital guardava segredos que jamais seria capaz de entender. O que quer que fosse, aquilo não era apenas uma ilusão, e agora, eu sabia que teria que enfrentá-la novamente. Dessa vez, sem saber se eu conseguiria sair ileso. Eu estava completamente paralisado, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim me impulsionava a sair dali. O medo misturado com uma sensação inexplicável de urgência me fez começar a andar, ainda que hesitante. A enfermeira, que parecia estar tão assustada quanto eu, me seguiu sem dizer uma palavra, os passos dela ecoando no corredor vazio. O ar estava gelado, e a cada passo, sentíamos como se algo estivesse nos observando, como se estivéssemos sendo vigiados o tempo inteiro. Cada canto parecia esconder algo, e, mesmo quando olhávamos em todas as direções, o sentimento de inquietação não passava. Eu já estava quase chegando à saída quando, do nada, a luz do corredor se apagou completamente, deixando-nos em total escuridão. O silêncio absoluto que se seguiu foi ensurdecedor, e foi aí que eu ouvi o som de passos, leves, quase como sussurros no chão, mas estavam lá. Eu sabia que não era a enfermeira, e o som não vinha de nenhum outro lugar além do fundo do corredor. Eu não consegui reagir, como se meu corpo tivesse sido paralisado novamente. Tudo o que eu conseguia fazer era ouvir. A sensação de frio se intensificava, e os passos ficavam cada vez mais próximos. Quando dei um passo à frente, uma sombra se formou à minha frente. Eu sabia o que era, sem dúvida alguma. Ela estava ali, a criança. Os cabelos negros, sujos e desgrenhados caíam sobre o rosto pálido, os olhos vazios e escuros fixados em mim, e mais uma vez, a boca se abriu. O mesmo sussurro, quase inaudível, mas tão cheio de significado. Você, e vai ficar comigo. Eu senti um arrepio gelado percorrer minha espinha. Aquela frase não era só palavras, era uma ameaça, algo que não podia ser ignorado. Olhei para a enfermeira, mas ela estava tão imersa no pânico quanto eu, incapaz de se mover. Naquele momento, algo estranho aconteceu. As luzes voltaram a acender,
e a criança desapareceu como um sopro no vento. O corredor estava vazio novamente, mas o peso no ar não havia desaparecido. Eu sabia que aquilo não tinha acabado. Ela vai voltar, não vai? Eu perguntei, minha voz trêmula, sem conseguir esconder o medo. A enfermeira olhou para mim com um olhar vazio, como se já soubesse a resposta. Sim, ela disse, ela sempre volta. Não tem como evitar. Eu estava em choque, não sabia se o que eu tinha vivido era real ou se minha mente havia criado tudo aquilo. Mas, uma coisa eu sabia com certeza, algo naquele hospital não estava certo, e a presença da criança era apenas o começo de algo muito mais sinistro. Eu me afastei, mas a sensação de que ela estava me observando, de que ela ainda estava ali, nunca me deixou. Eu saí daquele hospital, mas, de alguma forma, sabia que a criança que vi naquele corredor nunca me deixaria em paz. Ela estaria sempre ali, esperando, até o momento em que eu fosse incapaz de fugir. Se você gosta de relatos de terror, inscreva-se agora mesmo no nosso canal para não perder os próximos relatos assustadores.